Lucas, servo do Senhor. Vamos dizer, servo de Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Enquanto você localiza a referência bíblica, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede de mais uma vez fazer uso da sua poderosa palavra. Também agradeço pastor Eliseu, pastor Marcos, pela confiança, pela credibilidade e pela oportunidade que concede-nos nesta noite. Amém? Queridos, quem achou, diga glória a Deus. Assim diz o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Verso 7, por gentileza. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Verso 10 para encerrar. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Quem pode dizer glória a Deus? Senhor, nesta noite eu quero te pedir a tua capacitação. Tu sabes que eu sou plenamente dependente de ti. Espírito Santo, que nesta noite a tua igreja, a tua noiva, seja edificada através da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, leve as nossas mentes cativas à obediência de Cristo e ajuda-nos nesta grande incumbência, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, dando glória a Deus e aleluia. O profeta Ezequiel foi conduzido para o cativeiro babilônico nos seus 25 anos de idade. Todos nós também somos sabedores que esta deportação foi a segunda deportação que Jerusalém, que Judá, sofrera por causa da sua segunda rebelião contra a Babilônia, contra o sistema de Nabucodonosor. Todos nós também somos sabedores que entre eles foram 10.000 judeus que foram conduzidos para a Babilônia, entre eles líderes, artífices, militares, pessoas de importantes classes sociais de dentro da cidade de Jerusalém, foram conduzidas para o cativeiro babilônico. Também nós somos sabedores que a primeira deportação, no ano de 606 a.C., entre eles foi Daniel e seus amigos, mas nesta ocasião foram para o palácio de Nabucodonosor, para servir no palácio. Mas esses que foram conduzidos na segunda deportação, eles foram conduzidos para um acampamento que ficava ao norte da Babilônia, no rio Quebá. Também nós somos sabedores que Ezequiel, ele era descendente de sacerdote, mas Deus o levanta, o capacita e lhe entrega uma incumbência para ser profeta na sua nação, para o seu povo.
Também nós somos sabedores que ele é conhecido como profeta da visão. Sabemos também que mais de um terço, ou aproximadamente um terço, das mensagens que o profeta Ezequiel recebeu foi por intermédio de revelação, foi por intermédio de visão da parte do Senhor. O capítulo 37 aqui é uma das visões a qual Deus concede ao profeta Ezequiel. E no versículo 11 do capítulo de número 37, Deus explica que esses ossos secos aqui do texto representam o estado espiritual da nação de Israel. Só que nós, analisando esse texto aqui, existem lições para nossas vidas, existem lições que nós podemos adquirir. Existem lições que podemos extrair desse texto para que nós possamos ser edificados na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa trajetória. Até porque quem nunca passou por um vale, quem nunca passou por uma dificuldade, ou quem nunca passou por uma enfermidade, ou uma porta que se fechou, quem nunca passou por uma dificuldade na sua trajetória, na sua caminhada da sua vida cristã. Então, diante do texto que se encontra diante de nós, existem aqui lições que eu gostaria de extrair rapidamente, sem delonga, para a nossa breve meditação. O versículo de número 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Interessante que esse texto está dizendo que a mão do Senhor veio sobre o profeta. Também nós somos sabedores que a palavra sob é o que está por debaixo, é o que está subordinado, é o que está dominado, mas o que está sobre é o que está acima. E isso nos faz entender que mesmo o povo de Israel, dentro do cativeiro babilônico, presos ali, sendo subjugados pelos babilônicos, sendo dominado pelaquela situação, mas na verdade, quem estava dominando a vida deles era a mão do Senhor que estava sobre. Sabe por que a tua casa não caiu, que a tua família não foi destruída? Porque a mão do Senhor está sobre. Sabe por que o pior não chegou na tua casa? Porque sua família não foi sucumbida? Porque a mão do Senhor está sobre. E Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: não é a situação nem a circunstância quem te domina sou eu, quem te dirige sou eu, quem é o Senhor da tua vida sou eu, quem te conduz sou eu. Não é a situação que você está vivendo que te prende, que te domina ou te governa. Quem governa a tua vida é o Senhor que está sentado no alto e sublime trono. Se você acredita nisso, levante a sua mão lá no alto e glorifique o nome do Senhor, porque a mão dele está sobre a tua vida. E pela mão do Senhor está sobre a vida do profeta. O texto diz que o Senhor o conduz para um vale de ossos secos. E nessa ocasião que ele é conduzido para o vale em espírito, em ossos secos, aquele vale, eu aprendo uma grande realidade, que aquele vale era uma situação terrível, aonde ele estava dentro de um cenário deplorável, um cenário tenebroso, um cenário de dificuldade. Só que eu aprendo uma grande realidade: a mão que controla, que governa, é a mesma mão que conduz. O profeta não entrou na situação porque ele quis. Ainda que tenha gente pensando que foi você que procurou esse vale, ainda que tenha gente pensando que foi você que não cuidou da tua saúde e entrou nesse vale, ainda que tenha gente pensando que você foi negligente dentro da porta de emprego, ela se fechou, mas Deus está dizendo para você: não foi você que procurou o vale, quem te colocou dentro desse vale fui eu que te conduzi para dentro dele, foi eu que te botei dentro dele, foi a minha mão que te conduziu para dentro dessa situação. Por isso descansa, porque a mão que controla é a mesma que protege, é a mesma que conduz. E nesse cenário de morte, Deus te diz nessa noite: não haverá morte, não haverá morte, haverá vida aonde aparentemente parece ser de morte. Ele foi conduzido, ele foi levado para o vale de ossos secos. E o interessante, irmãos, que quando ele chega naquele cenário, o Senhor o fez andar. Andar para quê? Andar para o profeta ter noção do ambiente que ele estava. Andar para o profeta observar e entender e ter a sua própria opinião acerca do vale.
Quando o profeta anda em volta do vale, ele entende de um raciocínio lógico que aquele cenário que ele estava era um cenário terrível que não tinha como alterar. O profeta sabia da realidade, que não tinha como mudar o cenário que ele se encontrava. Não tinha nenhuma lógica daquilo mudar. Não existia nenhuma possibilidade de mudança daquele cenário. Mas o interessante disso tudo aqui é a pergunta que Deus faz para o profeta: filho do homem, poderão viver esses ossos? Deus sabia claramente que a resposta do profeta seria não, porque aquilo era óbvio. Mas só que Deus me trouxe aqui para dizer para você que Deus não quer respostas tuas acerca de um ambiente que a situação é óbvia diante dos teus olhos, porque o que muda a realidade do vale não é aquilo que nós enxergamos ou o nosso diagnóstico, a nossa opinião, mas o que muda a realidade do vale são as instruções que Deus tem para a nossa vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu tenho um direcionamento para você. Esquece a tua opinião, não fala o que você acha dentro desse vale, porque quem tem a saída para ele sou eu. Quem abre a porta sou eu. Quem cura sou eu. Eu saro, eu curo, eu abro portas. E quando ele entra em ação, ninguém pode impedir. Fala para quem está perto de você: não dê opinião no vale, porque no vale não é lugar de dar opiniões, é lugar de receber orientação da parte de Deus. Não fala que não tem jeito, não fala que isso não vai mudar nunca. Ele não vai mudar nunca, ele nunca vai largar o botequim, ele nunca vai largar as drogas. Mas Deus está falando: não dê a tua opinião dentro do vale. Essa enfermidade não cura, isso aí não tem jeito, você vai morrer com esse câncer. Mas Deus está dizendo: não dê a tua opinião dentro do vale, porque eu, Senhor, posso fazer todas as coisas. Não dê a tua opinião no vale. O que é essa enfermidade para Deus? O que é essa porta que se fechou é para Deus? O que é esse momento difícil representa para Deus? O profeta vira para Deus e diz: Senhor Jeová, não sou eu que sei. Porque tem muita gente que acha que sabe. Mas só que Deus, o profeta nos ensina: eu não sei, é tu quem sabes. Eu não tenho respostas para essa situação. Quem tem respostas são o Senhor. Eu não tenho saída para essa situação, mas quem tem saída é o Senhor. Eu não posso fazer nada nessa situação, mas o Senhor que me colocou nela, que permitiu, o Senhor sabe o que pode ser feito para mudar. Quando o profeta diz para Deus que é Ele quem sabe, é Ele quem sabe o que tem que ser feito dentro do vale, aí o Senhor começa a dar uma instrução para o profeta. Então profetiza sobre estes ossos, mas profetizar o quê? A palavra. Porque o que muda a realidade do vale não é o que você pensa, não é o que você vê, não é o que o teu marido disse, ou a tua mulher disse, o que teu filho disse, os teus amigos disseram. O que muda a realidade do vale é a palavra de Deus profetizada dentro desse vale. Pode ser impossível, pode ser uma situação irreversível, mas quando profetizamos a palavra de Deus, não há impossível que possa suster diante da palavra de Deus profetizada. Levante a tua mão aí para adorar, porque dentro desse vale existe solução para essa causa. Existe. Olha o verso 7, o que é que diz? Então, profetizei como se me deu ordem. O que o profeta está nos ensinando aqui é: eu obedeci a instrução que me foi dada. Porque não tem como o cenário mudar se não houver obediência às ordens de Deus.
Tem muita gente que quer ver o vale virar. Tem muita gente que quer ver o vale mudar. Tem muita gente que quer ver a situação ser transformada, mas na verdade não obedece às orientações de Deus. Tem muita gente que começa a campanha na Quinta de Milagres, mas só que não vai até o fim. No meio da campanha para, no meio da campanha desiste. Não segue as orientações que Deus tem dado. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, você vai começar a ver as coisas acontecerem, a mudança também acontecer, quando você começar a seguir aquilo que eu tenho te orientado. A receita para mudar o vale é você seguir, obedecer a palavra de Deus que fora profetizada. Quando você começar a profetizar, quando você começar a obedecer a palavra de Deus que fora profetizada, essa enfermidade vai bater em retirada. A porta que está lacrada, ela vai se escancarar. Aquilo que é impossível diante de você não irá suster. Nós temos que obedecer a instrução que Deus tem nos dado. Agora olha a continuação do versículo 7. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. O interessante aqui é que quando o profeta profetiza a palavra de Deus, houve um ruído, e na sequência houve um rebuliço. Estava tudo parado no vale. Estava tudo estagnado no vale. Mas quando a palavra foi liberada da parte de Deus, por intermédio do profeta, naquele vale, o que estava parado começou a se mexer. E existem muitas coisas na nossa vida que estão paradas, mas quando nós começarmos a obedecer a orientação que foi dada, te prepare que o que está parado vai começar a se mexer. Vai mexer na justiça, vai mexer lá naquela causa que está parada, vai mexer o que está parado, porque a palavra de Deus tem poder para botar em movimento o que está parado. Tem alguém que acredita nisso aqui, que a palavra de Deus tem esse poder de botar em movimento aquilo que estava parado? Mas o interessante é que depois do ruído e do rebuliço, o interessante é que os ossos começaram a se juntar. Cada osso foi se juntando ao seu osso. O interessante é que depois do ruído e do rebuliço, as coisas foram voltando para o seu devido lugar. Tem coisas que estão na sua vida fora do lugar, mas depois que começar a profetizar a palavra de Deus, te prepare, vai voltar tudo para o seu devido lugar. O osso que estava afastado vai voltar para o seu lugar. Aquele que saiu vai voltar para o seu lugar. Aquela enfermidade vai bater em retirada. Aquela porta que fechou, ela vai se abrir. Vai voltar tudo para o seu lugar. Você pode falar para 2 pessoas aí pelo menos, vai voltar tudo para o lugar. Fala aí, vai voltar tudo para o lugar. Depois da palavra profetizada, vai voltar tudo para o lugar. Depois do ruído, do rebuliço, as coisas vão normalizar. Quem acredita que vai normalizar, vai voltar para o lugar. Aí o versículo 8 é um dos versos que mais me impressionam. Por quê? Porque o versículo diz assim: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Mas por que isso me impressionou? Porque dentro desse verso 8 aqui, está exatamente o processo de restauração. Deus pode fazer uma restauração instantânea? Pode. Mas geralmente o processo de restauração, ele passa por etapas. Ele passa por um processo, ele passa por um trâmite legal. Só que quando Deus começa o processo de restauração na nossa vida, a gente quer que Deus termine logo na nossa hora, no nosso tempo. A gente ora tanto para Deus salvar alguém,
E quando Deus salva e vai tratando aquela pessoa, vai limpando, purificando aquela pessoa aos poucos, a gente quer que a pessoa já seja crente forte da noite para o dia. Mas só que o texto está nos ensinando que a restauração é um processo gradativo. O que Deus está nos ensinando nesta noite é: tenha calma com aquele que está na tua casa, porque eu estou trabalhando gradativamente. E aquele Deus que começou a obra, Ele não tem hábito de largar no meio da obra, Ele leva a obra até o final. Tenha paciência na tua casa, tenha paciência com teu marido, tenha paciência com teu filho, porque está dentro de um processo. Dentro em breve você vai dizer: valeu a pena ter passado por tudo que eu passei, porque agora aquele que começou a boa obra, Ele aperfeiçoou, Ele cumpriu, Ele realizou aquilo que era impossível na minha vida. Tenha calma, tenha calma, tenha calma, porque aquele que começou não vai largar pela metade. Deus, Ele sabe o que está fazendo. A gente gosta de julgar as pessoas, achando que a pessoa que veio para Cristo agora já tem que estar do jeito que nós estamos há 20 anos. Não, irmãos. Cada um, Deus trabalha de uma forma. Cada um, Deus trabalha de uma maneira. Nós temos que saber esperar o tempo de Deus. A gente não pode forçar as pessoas a fazerem aquilo que elas ainda não foram transformadas e libertas para fazer. Por isso que tem muitas igrejas aí fora que estão aí rachando, quebrando. Sabe por quê? Porque estão levantando obreiros imaturos, que ainda estão no nervo, que estão na carne, que não estão preparados. Ainda tem gente por aí fora que estão dando cargos de confiança para pessoas que ainda não estão preparadas. Aí vem escândalo no ministério, aí vem vergonha para quem consagrou. Mas aquele que espera a obra concluir não tem vergonha, não tem vexame, é aprovado por Deus. Não é aprovado por aquilo que o homem pensa, mas é aprovado por aquilo que Deus pode fazer. A restauração é um processo, e nós temos que saber aguardar esse processo ser concluído. Agora olha o versículo de número 9. E ele me diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Olha o verso 10. E profetizei, como ele me deu ordem. Esse texto está nos fazendo entender que o profeta continuou na obediência que no início lhe fora proposta. Não adianta a gente obedecer no início do processo. A gente tem que obedecer no início do processo, durante o processo, até o término do processo. A obediência, ela não pode ser parcial. A obediência, ela tem que ser totalitária. Ela tem que ser completa. O que Deus está falando nesta noite para nós é o seguinte: continue na obediência, porque esta obediência vai fazer com que o vale venha virar. Essa obediência vai fazer com que a porta venha se abrir. Dentro desta obediência vai fazer com que a cura venha chegar, que o milagre venha chegar. Eu tenho certeza nessa noite que tem gente que vai sair daqui de posse de milagres da parte de Deus. Por quê? Porque está obedecendo. Vai até o fim, dentro dessa obediência proposta. Não faça pela metade, mas vai até o fim daquilo que lhe foi proposto. Fica de pé em nome de Jesus. Quem trouxe glória a Deus para essa casa? Quem trouxe aleluia para essa casa? Quem trouxe línguas espirituais para esse lugar? O processo está terminando, aguenta firme. Aguenta firme, porque quem começou é poderoso o suficiente para fazer até o fim. E eu profetizo no nome de Jesus, que assim como termina o verso 10, vai terminar a minha e a sua história. O texto diz que aqueles ossos que estavam espalhados se juntaram, foram restaurados, receberam o Espírito e terminaram de
pé. Tem gente pensando que o teu processo, no final você vai terminar caído, negativo. No final desse processo vai terminar de pé. A tua casa vai estar de pé, a tua família vai estar de pé, os teus negócios estarão de pé, a tua saúde estará de pé. Essa enfermidade não vai acabar contigo, esse câncer não vai acabar contigo, porque aquele que começou a obra, ele vai até o fim contigo. Ele vai até o fim contigo. Aguenta firme nesse processo que Deus te colocou. Não foi negligência da tua parte, não foi negligência com a saúde, não foi negligência com o emprego. Tudo isso faz parte de um processo de Deus, e dentro desse processo Ele está te levando para uma etapa a mais de maturidade. Deus está te conduzindo a uma etapa a mais de maturidade. Deus está te conduzindo a um nível maior de intimidade, de conhecimento com Ele. Fecha os teus olhos aí, eu tenho 1 minuto e 50 ainda. Fecha os seus olhos. Espírito Santo de Deus, aqui está a noiva do Cordeiro dentro desse santuário. E eu quero te pedir no nome de Jesus. Tem gente aqui dentro vivendo dentro de processos. Tem gente aqui dentro, Senhor, pessoas que estão vivendo um período de enfermidade. Tem gente que aqui está dentro, Senhor, vivendo um período de portas fechadas. Mas eu quero profetizar, Senhor, o vento do Teu Espírito nesta noite, agindo dentro desta casa, neste lugar. Senhor, vai tocando e vai trazendo vida, e vai mudando diagnósticos aonde foram dados laudos, ó Pai, que aquilo ali sucumbiu, que não tem jeito. O Senhor pode mudar a história, o Senhor pode transformar a realidade dessa pessoa. Então toca nessa enfermidade, toca nesse mal, nessa porta que está fechada. O Senhor pode abrir. Abre essa porta, Senhor. Abre essa porta, Senhor. Abre essa porta, Senhor. Envia, Pai, a cura dessa enfermidade. Dissipa todo o mal. Ser com cada um de nós nessa noite, Pai. Que a Tua presença venha encher as nossas vidas, que a Tua graça venha transbordar sobre nós. Senhor, nós estamos nas Tuas mãos, subordinados, Pai, submissos à Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Aleluia. O Espírito do Senhor está aqui nessa noite, e com certeza Deus falou ao seu coração, e Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer restaurar a sua casa, Ele quer restaurar a sua família. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Cristo nessa noite, que quer voltar para os caminhos do Senhor, que está afastado? Hoje é o dia que Deus quer mudar a história da sua vida. Assim como Deus fez com Israel no vale do Ano Seco, Deus quer fazer com você também nessa noite. Venha, venha correndo. Essa é a oportunidade que você tem. Jesus está te chamando. Onde está a primeira pessoa? Venha, Cristo. Jesus está chamando você. Isso, venha. Aleluia. Onde está a segunda pessoa? A primeira já está vindo. Onde está a segunda vida para Cristo nessa noite? Aleluia. Venha, isso, venha. Jesus está te chamando. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se tem a primeira e a segunda, também deve ter a terceira, com certeza. Onde está a terceira pessoa que quer entregar a sua vida para Cristo? Jesus hoje quer salvar a sua vida. Ele quer mudar a tua história nessa noite. Aleluia. Vem, já está chegando a terceira pessoa. Onde está a quarta pessoa para Jesus? Venha correndo. Jesus marcou esse momento para mudar a tua vida. Aleluia. Para trazer vida a você nessa noite. Tem mais alguém? Aleluia. Glória a Deus. Nós não estamos fechando a porta para você.